Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, trazendo para vocês aqui dentro desse bloco mais alguns comentários no nosso módulo de Geometria Analítica sobre distância de ponto a reta. Na realidade, mais dois exercícios de fixação para a gente poder dar uma olhadinha nesse conceito que, conforme eu já reforcei, acaba sendo importante. Na realidade, nessa forma, né, que acaba sendo importante aqui dentro do estudo da Geometria Analítica. Então, dê uma olhadinha comigo nesse enunciado que eu separei, que veio dizendo o seguinte, olha, são dadas as retas R e S de equações 2x mais 3y menos 10 igual a zero e 2x mais 3y menos 6 igual a zero, respectivamente. Aí eu peço para vocês calcularem a distância entre elas. E aí, se você for dar uma olhada com calma no enunciado, você pode me questionar o seguinte, poxa, professor, mas peraí, você está chamando a atenção para mim de uma fórmula que me dá a distância de um ponto a uma reta. Não é uma fórmula de distância entre duas retas. Eu não estou conseguindo entender qual é a lógica desse exercício. E aí, qual que teria que ser a sua sacada? Você vai ter que perceber que essa reta que está aqui, ela acaba sendo paralela a essa reta que está aqui. Se você fizer uma análise aqui do coeficiente angular dessa reta e do coeficiente angular dessa reta, você vai perceber que o coeficiente angular das duas é o mesmo. Então, essas duas retas, elas acabam sendo paralelas. E como que eu vou fazer, então, para descobrir a distância entre essas duas retas paralelas? Bem, eu posso trabalhar aqui, por exemplo, com um ponto. Eu posso identificar um ponto que pertença aqui a essa reta. Se eu conseguir descobrir um ponto que pertença a essa primeira reta, tendo um ponto nessa reta, eu consigo calcular a distância desse ponto até a outra reta, certo? Mas então aqui, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que optar por descobrir ou um ponto que pertença a essa, para calcular a distância desse ponto a essa reta, ou que eu calcule um ponto que pertença a essa reta, para que eu faça a distância desse ponto até essa que está aqui, beleza? E aí pode ser um ponto qualquer. Então, como aí do outro lado você vai criar esse ponto, eu não sei. Vou jogar para vocês aqui, por exemplo, olha, se eu trabalhar com o meu x como se fosse 1. Se eu jogar o meu x aqui valendo 1, deixa eu só ver se com o x igual a 1 fica bonitinho, para que a gente também não fique usando valores aqui que acabem dando um pouquinho de trabalho, né? Então, se o meu x aqui fosse 1, vejam, eu acabaria ficando com 1 menos 10, desculpa, aqui acabaria o meu x valendo 2, então se o meu x fosse 1, 2 vezes 1 daria 2, e aí eu ficaria com 2 menos 10, que ia dar menos 8, no final das contas o meu y seria um y fracionário. Não que não possa, mas não estou vendo aqui com bons olhos isso não, certo? Se eu jogar o meu x aqui, por exemplo, olha, igual a 2, e se o meu y aqui também for 2, aí a coisa já funciona mais bonitinho, porque olha o que vai acontecer. Se o meu x aqui for 2, 2 vezes 2 vai ter que dar 4. Se o meu y aqui for 2, 3 vezes 2 vai dar 6. Aí olha como que fecha bonitinho, olha. O 4 somado com 6 dá 10. E o 10, se eu for tirar 10, vai dar 0. Então, o ponto de coordenadas 2 e 2, observem, o ponto de coordenadas 2 e 2 é um ponto que pertence a essa reta. Ah, mas aí de onde que você tirou esse 2 e 2? Foi tentativa. Aí é o que eu te falei, qualquer ponto que você usasse aqui daria certo. Ah, Bruno, cara, eu troquei o x por 0. E aí eu fiquei aqui, sei lá, com o y, aí o seu y teria que ser um número fracionário. Mesmo que você usasse um y fracionário, de qualquer maneira você chegaria lá. Tentei jogar aqui um x e y inteiros para facilitar um pouquinho a minha vida. Então lembre-se, a partir do momento que eu descubro que essas duas retas têm mesmo coeficiente angular e que, portanto, elas são paralelas, eu entendo que a distância entre essas duas retas pode ser simplesmente a distância de um ponto que pertença a uma delas à outra. E agora, então, a gente parte para o abraço. Eu vou calcular, então, a distância desse ponto que está aqui a essa reta que está aqui. Cuidado para não confundirem, tá? Vai ser a distância desse ponto aqui a essa reta aqui. Então, a gente deixa indicado que a distância do ponto até a reta seria o A da equação que eu tenho. Cuidado, a equação que eu estou olhando é essa que está aqui. Então, fica 2, que multiplica o x desse ponto, que é 2, mais o B, que é 3, vezes o y daquele ponto, que é 2, mais o C, que acabou sendo menos 6. Perfeito? Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, já que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui a gente passa a ter o módulo
de 2 vezes 2, que tem que dar 4, mais 3 vezes 2, que vai ter que dar 6, menos 6. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai ter que dar 4, mais 3 ao quadrado, que vai ter que dar 9. Aqui nesse caso, então, a gente chega numa distância que vai ser de módulo de 4 mais 6 menos 6. Esse mais 6 com menos 6 acaba cancelando, então eu fico com o módulo de 4, que é igual a 4, dividido pela raiz de 13. Bem, isso que está aqui por si só já vale como uma resposta, apesar da gente saber que muito provavelmente, se fosse uma questão de prova, ele traria a resposta racionalizada que a gente fala. Então eu posso aqui agora multiplicar em cima e embaixo por raiz de 13, deixando indicado para vocês aqui. Então, olha, que a resposta acaba sendo 4 raiz de 13, 4 raiz de 13 sobre 13. Perfeito? Então, isso aqui é dica, tá? Porque tem alguns enunciados, e é isso que eu tenho tentado trazer aqui para vocês também, nesses nossos blocos com questões de fixação, tem alguns enunciados que são meio manjados. Então, se você se depara com uma questão de prova que peça a distância entre duas retas, dê uma olhadinha com carinho, porque muito provavelmente ele vai pedir a distância para você aí entre duas retas que são paralelas. E para você confirmar que elas são paralelas, você poderia ter feito uma análise aqui sobre o coeficiente angular. Só para registrar, eu não falei aqui qual que era, mas se você isolasse aqui, né? Assim, você vai fazer 3y igual a menos 2x mais 10. Daí você ia concluir que o seu y aqui seria menos 2x sobre 3 mais 10 sobre 3. Então o coeficiente angular dessa reta é menos 2/3 e o coeficiente angular dessa outra reta também é menos 2/3. Então são duas retas paralelas. E aí a estratégia foi de encontrar um ponto que pertencesse a uma reta e calcular a distância desse ponto, que não necessariamente tem que ter sido o ponto de coordenadas 2 e 2, calcular a distância desse ponto até a reta apresentada, tá bom? Então 4 raiz de 13 sobre 13 foi o gabarito que nós encontramos aqui. Passemos então a outra questãozinha que eu separei para vocês aqui dentro desse bloco, que veio dizendo o seguinte, olha, a distância do ponto 0, 0 à reta T de equação 12x mais 16y mais p igual a 0 é 4. E aí ele quer que você determine, então, o valor de P. Bem, aqui a gente inverte a situação. Na maioria das vezes, a gente dá para vocês um ponto, a equação da reta e pede a distância. Aqui, ele deu a distância e omitiu um dos nossos coeficientes. Mas a gente desembola do mesmo jeito. A fórmula é essa, olha. Distância de ponto à reta é o módulo de AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O que a gente vai ter aqui então agora é que a distância vale 4. Então vou deixar indicado, olha, que o módulo do meu A, quem que é o meu A? Meu A é esse 12 aqui. Então é o meu A, que é 12, multiplicado pelo meu x0, que é o 0, mais o B, que é o 16, vezes o meu y0, que é o 0, mais o meu C, que é o que eu vou tentar descobrir, que na realidade, esse meu C aqui é o que eu estou chamando de P, certo? Então, mais o P, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é como se fosse aqui, então, o meu 12 ao quadrado, mais o meu B ao quadrado, que é o 16 ao quadrado. Tudo isso que está aqui acaba sendo a distância, que ele disse para mim que acaba sendo igual a 4. Então, tudo isso que está aqui igual a 4. Bem, mexendo aqui, a gente vai perceber o seguinte, 12 vezes 0 vai ter que dar 0, 16 vezes 0 vai ter que dar 0. Então, eu vou ficar ali com 0 mais P, que vai acabar dando P, ou mais especificamente, módulo de P. E aí o meu módulo de P vai ter que ficar igual a raiz quadrada de 12 ao quadrado, que é 144, mais 16 ao quadrado, que acaba sendo 256. Então, dividido pela raiz quadrada de 144 mais 256, e aí tudo isso que está aqui fica igual a 4.
Então, o módulo de P dividido por essa raiz vai ter que ficar igual a 4. Daqui, então, a gente conclui que o módulo de P dividido pela raiz de 144, se você for somar com 256, vai dar a raiz de 400. E a raiz de 400 acaba sendo 20. Então, o módulo de P sobre 20 é igual a 4, de onde a gente vai concluir, então, que o módulo de P é 20 vezes 4, e assim o módulo de P acaba sendo igual a 80. Tome cuidado aqui, porque como a gente está lidando com uma equação modular, a gente sabe que o módulo para dar 80 pode ter ali dentro tanto o mais 80 quanto o menos 80. Então fiquem atentos a isso aí, ok? O nosso P aqui, ele poderia ser tanto o mais 80 quanto o menos 80. Fechado? Então tá feita essa, onde a gente faz meio que uma inversão. O que a gente veio reforçando aí nos exemplos anteriores era te dar a equação completinha e pedir de uma certa forma a distância. Nessa, ele me deu a distância. E para esse tipo de questão, então, cuidado aqui com o fechamento, ok? Quando ele te der a distância, você vai acabar caindo aqui numa equação modular. E muito cuidado ao interpretar esse finalzinho aqui da equação modular. Se o número que está do lado de fora é 80, é porque ali dentro eu poderia ter tanto o mais 80 como o menos 80, conforme eu deixo indicado para vocês aqui, tá bom? Aqui de maneira genérica como módulo de P igual a 80. Beleza, moçada? Com isso, então, eu fecho com vocês aqui mais esse bloco no nosso módulo que está tratando aqui da parte de geometria analítica. Veja se você conseguiu entender os dois exercícios de fixação que eu trouxe aqui para vocês. Qualquer dúvida, tem que voltar, fazer e refazer. Como eu sempre falo, já que você está se dispondo aí a passar por esse módulo de geometria analítica, faça a coisa bem feitinha aí, dê uma olhada, fazendo e refazendo os exercícios que eu vou colocando para vocês aqui. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!